Subseção 7 da gratificação natalina, artigo 134. A gratificação natalina, ou 13º salário, será paga com base na remuneração integral ou no valor do provento do aposentado, vigentes no mês de dezembro. Parágrafo 1º. O pagamento da gratificação natalina, também chamada 13º salário, será efetivado até o dia 20 de dezembro, garantindo ao servidor que o requerer entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, recebimento de adiantamento de até a metade do 13º salário, num prazo de 30 dias, contado a partir de protocolado o requerimento. Parágrafo 2º. O pagamento devido será calculado proporcionalmente ao tempo de efetivo exercício. Subseção 8 do abono familiar. Artigo 135, revogado. Artigo 136 até o 139 também revogados. Subseção 9 do adicional por serviço noturno. Artigo 140. Ao servidor convocado para prestar serviço noturno será atribuído adicional de 20% sobre a remuneração diária normal. 20%. Parágrafo único. O adicional noturno será incorporado ao vencimento do servidor que o haja cumprido durante 8 anos, consecutivos ou não, sendo automaticamente alterado o seu horário normal de trabalho, passando a subordinar-se ao regime de convocação, salvo no caso em que requerer dispensa do mesmo. Subseção 10 do adicional por plantão ou serviço extraordinário. Artigo 141. O servidor convocado para a prestação de plantão ou serviço extraordinário perceberá um adicional correspondente à retribuição devida pelo trabalho cumprido em horário normal, acrescida no mínimo de 50%. Parágrafo 1º. O adicional será pago por hora de trabalho efetivamente realizado. Parágrafo 2º. O plantão ou serviço extraordinário noturno terá sua contraprestação calculada, observado o disposto no artigo 140, sem prejuízo do acréscimo estabelecido neste artigo. Parágrafo 3º. Para atividades essenciais será expedido o respectivo regulamento, atendidos os índices mínimos de contraprestação aqui estabelecidos. Artigo 142. É vedado o pagamento de adicional de plantão ou serviço extraordinário não prestado, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Parágrafo único. O servidor que o perceber indevidamente será obrigado a restituí-lo de uma só vez. Subseção 11. Da gratificação pelo exercício de atividades penosas, insalubres, perigosas e de difícil acesso. Artigo 143. Os servidores que exercem suas atividades em contato com explosivos ou materiais inflamáveis em condições de periculosidade terão direito a uma gratificação adicional de 30% sobre o vencimento básico que perceberem. Artigo 144. Consideram-se como condições de periculosidade os riscos a que estão expostos os servidores. 1. Decorrentes do transporte, da carga e descarga de inflamáveis ou material explosivo. 2. Dos serviços de manutenção e operação em que o servidor permaneça em contato com inflamáveis ou explosivos, em recinto onde estes são armazenados e manipulados ou em veículos em que são transportados. Artigo 145. É considerado como risco de vida a execução de trabalho com substância explosiva ou que, sendo combustível, se inflama ao mais rápido contato de uma chama. Artigo 146. Contato permanente é o resultado da prestação de serviços não eventuais, com inflamáveis ou explosivos, em condições de periculosidade. Artigo 147. Periculosidade com inflamável ou explosivo em qualquer operação é o risco inerente ao trabalho não eventual com aqueles agentes. Artigo 148. A gratificação referente às atividades em contato permanente com explosivos ou materiais inflamáveis em condições de periculosidade
só será devida enquanto perdurar a execução dos serviços pelo servidor, nas condições dos artigos 146 e 147. Artigo 149. Serão consideradas atividades e operações insalubres, enquanto não se verificar a inteira eliminação das causas da insalubridade, aquelas que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os servidores a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos a que possam produzir doenças e constem dos quadros aplicados pelas leis trabalhistas vigentes ou legislação posterior que os alterem ou modifiquem. Parágrafo 1º. A caracterização qualitativa ou quantitativa, quando for o caso da insalubridade e os meios de proteção dos servidores, sendo levado em conta o tempo de exposição aos efeitos insalubres, serão determinados pela biometria médica do município ou mediante convênio neste sentido, observado em sua atuação, inclusive quanto aos quadros de atividades e operações insalubres e as normas para sua caracterização. A legislação aplicada aos empregados regidos pelas leis trabalhistas vigentes ou posteriores que a atualize ou modifique. Então, serão determinados pela biometria médica do município ou mediante convênio neste sentido. Parágrafo 2º. A eliminação ou redução da insalubridade poderá ocorrer, segundo o caso, pela aplicação de medidas de proteção coletiva ou recursos de proteção individual. Artigo 150. Os graus de insalubridade para efeito de gratificação, calculados sobre o valor do menor padrão de vencimento para os trabalhos considerados insalubres, são: número 1, grau 1, grau máximo; grau 2, grau médio; grau 3, grau mínimo. Vamos repetir aqui. Artigo 150. Os graus de insalubridade para efeito de gratificação calculados sobre o valor do menor padrão de vencimento para os trabalhos considerados insalubres são: 1, grau 1, grau máximo; 2, grau 2, grau médio; e 3, grau 3, grau mínimo. Parágrafo 1º. Os graus máximo, médio e mínimo terão como base o menor padrão de vencimento do quadro de provimento efetivo e serão de 40%, 20% e 10%, respectivamente. Parágrafo 2º. Se as condições do local e dos modos de operar se modificarem pela proteção dada e forem de maneira que façam desaparecer as causas de insalubridade, a gratificação será eliminada. Artigo 151. Os efeitos pecuniários, inclusive adicionais decorrentes do trabalho nas condições de insalubridade ou periculosidade, atestados, serão devidos a contar da data do pedido administrativo. Parágrafo único. Enquanto não forem eliminadas suas causas, o exercício de atividades ou operações insalubres assegurará a percepção de adicionais. Artigo 152. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado de mais elevado grau, vedada a percepção cumulativa. Artigo 153. Nas atividades e operações insalubres, será obrigatório o exame médico periódico dos servidores de 6 em 6 meses. Parágrafo único. Os exames médicos deverão investigar a capacidade física do servidor para a função que exerce ou venha a exercer. Artigo 154. Os servidores que exercem suas atividades em contato permanente com serviços de eletricidade, em condições de periculosidade, terão direito a uma gratificação de 30% sobre o vencimento básico que perceberem. Artigo 155. Consideram-se como condições de periculosidade aquelas fundadas na Lei Federal número 7.369, de 20 de setembro de 1975, ou superveniente, que a altere, modifique ou regulamente. Artigo 156.
É exclusivamente suscetível de gerar direito à percepção de adicional de periculosidade o exercício das atividades identificadas na legislação federal já referida, desde que o servidor, independentemente do cargo ou função, permaneça habitualmente em área de risco, executando ordens em situação de exposição contínua, caso em que o pagamento da gratificação incidirá sobre o vencimento básico que perceber. Parágrafo 1º. O ingresso ou a permanência eventual em área de risco não gera direito à gratificação de periculosidade. Parágrafo 2º. São equipamentos ou instalações elétricas em situação de risco aqueles cujo contato físico ou exposição aos efeitos da eletricidade possa resultar incapacitação, invalidez permanente ou morte. Artigo 157. Cessado o exercício da atividade ou eliminado o risco, o adicional de periculosidade deixará de ser pago. Parágrafo único. A caracterização do risco ou da eliminação far-se-á através da perícia técnica. Artigo 158. Os casos omissos nessa subseção serão resolvidos aplicando-se a legislação trabalhista pertinente à matéria. Artigo 159. Adota-se para fins de disciplinar o adicional de penosidade a legislação trabalhista atinente à espécie. Artigo 160. Em hipótese alguma, ocorrerá a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, sendo sempre deferido aquele que corresponda às atividades efetivamente exercidas pelo servidor. Artigo 161. A gratificação pelo exercício de atividades penosas, insalubres, perigosas e de difícil acesso será incorporada na aposentadoria ao provento do servidor que a tenha percebido por 5 anos consecutivos ou 8 intercalados. Artigo 162. O servidor com exercício em escola situada no interior do município, considerada mediante decreto do Poder Executivo de difícil acesso, perceberá uma ajuda de custo, como parcela indenizatória de despesas de transporte e ou estrada, arbitrada pelo prefeito municipal através da portaria, em percentual entre 20% e 40% sobre o vencimento básico do servidor.